Você acredita que o homem já pisou na Lua? Sim ou não? Pois é. Em pleno século XXI, 2024, acreditem, tem muitas pessoas que ainda acreditam que o homem ele não pisou na Lua, tá? E por que que eu estou falando isso num vídeo de crenças limitantes? Por quê? Ambas pessoas receberam a informação de que o homem pisou na Lua. Só que há pessoas que acreditam e tem pessoas que não acreditam. Uma delas está errada. Uma delas está se limitando a acreditar que o homem pisou, de fato, e outra está se limitando a acreditar que o homem não pisou. Então, uma vez que isso é definido, são embasados nas informações que você recebeu. E você, ao receber essas informações, começa a organizar elas dentro da tua mente. Então, essa organização é que vai definir realmente o teu resultado. Então, a gente está falando isso de ir na Lua, isso não vai mudar nada na sua para você vencer suas crenças limitantes. Mas o que você precisa saber é que o quê? Que a crença é só a forma com que você enxerga tal coisa. Então, se você mudar a crença, logo vai mudar o resultado. Logo você vai acreditar que aqueles vídeos que tem os astronautas pisando na Lua, eles são verdadeiros, não são vídeos que foram formatados em computador na época em estúdio, né? Não, é verdade, o homem pisou, que você acredita. Agora não, isso aí tudo é só para forjar, para falar que o ser humano está evoluindo e tal. Enfim, o que eu quero dizer para você, com referência aqui à crença, é que Albert Einstein, um dos gênios da humanidade, dizia assim, ó, a criatividade, ela é muito mais poderosa do que o conhecimento. A criatividade é muito mais poderosa do que o conhecimento. Por que isso? A pessoa que tem o conhecimento, que obteve do conhecimento, ela teve que gerar, ela teve que usar da criatividade. Vamos colocar outro gênio aqui. Vamos colocar Thomas Edison, que fez a lâmpada, né? A lâmpada elétrica. Ele testou, segundo fontes confiáveis, não sei se você acredita ou não, mas ele testou mais de 1000 vezes em ensaios o teste da lâmpada elétrica para que funcionar. E depois de testar 1000 vezes, ele conseguiu realmente fazer a lâmpada elétrica funcionar, certo? Então ele criou, a partir daí, uma ideia. E essa ideia criou um conhecimento. Ele conheceu a fórmula para poder fazer o quê? A lâmpada, certo? Então, a criatividade gerou o conhecimento. Só que o conhecimento acabou que nos limitando por muitos anos. Por quê? Não existe outra forma de fazer energia, a lâmpada elétrica funcionar. Somente a forma de Edison. É impossível. E hoje nós temos a luz de LED, que funciona com altíssima tecnologia, muito mais avançada do que a lâmpada elétrica de Thomas Edison, né? Então, o que eu presumo com isso? Que hoje nós estamos muito engessados no conhecimento. E o conhecimento, ele nos gera um paradigma onde que nos limita e nós devemos ultrapassar o paradigma, indo ao paradoxo. Por quê? Porque o nosso conhecimento ele tem que ser aberto, ele tem que ser livre. E nós só conseguimos ter esse conhecimento livre com o quê? Com a criatividade. E não com o conhecimento. Porque o conhecimento tem um ponto final. O conhecimento tem um ponto final no final da faculdade. O conhecimento tem um ponto final no final do curso que você faz. O conhecimento tem um ponto final que o homem não foi para a lua e ponto. Agora já a criatividade expande esse conhecimento, faz com que a gente consiga atingir novas áreas e realmente expandir a atuação do conhecimento. Então, pense nisso e foque muito mais na sua imaginação do que no teu conhecimento, porque a tua imaginação é poderosa. A tua mente é capaz de fazer com que coisas acontecem que aqui fora não acontecem. E aí a gente volta lá atrás para falar mais uma vez o que Buda falou, né? O que a tua mente é capaz de conceber, é possível se realizar. Então, se você consegue imaginar algo que, por mais difícil e bizarro que seja, você consegue idealizar, você consegue trazer isso para a realidade, certo? Então, pensa que tudo começa aqui
e na tua criatividade. Coloque a tua criatividade para funcionar, que as coisas, por mais difíceis que estejam, por mais difíceis que possam ser, você está embasado no que você conhece e você não está usando a sua criatividade. Então coloque a tua criatividade a ponto. Se não há mais o que fazer, se não tem mais o que perder, coloque a sua criatividade a ponto, que a tua criatividade ela não tem limites e você vai começar a ultrapassar as barreiras do que para você hoje é limitante e você vai atingir simplesmente o espetacular, né? O magnífico da tua vida, porque é na criatividade que você consegue realmente alcançar. Imagine aí um monte de coisa que já existe hoje. Hoje você está assistindo o vídeo no YouTube, num canal onde que esse vídeo fica armazenado para as pessoas que querem assistir. Isso, 10, 15, 20 anos atrás, era quase impossível de saber que isso poderia acontecer. A única coisa que a gente tinha era a televisão. Hoje em dia você consegue falar com videochamadas com pessoas que estão do outro lado do planeta. Antigamente, menos de 30 anos atrás, o que acontecia? A gente tinha que andar na cidade aqui quase 1,5 km, 2 km para chegar na casa de um tio, que era o único tio da família que tinha telefone para a gente poder ligar para Jardinópolis, vamos assim, para 30 km de distância de onde a gente mora. Então, hoje em dia é muito mais fácil. Por quê? Porque o ser humano usou a criatividade e a partir daí ele criou. Então, ele pegou o conhecimento das pessoas, da onde as pessoas chegaram, usou a criatividade e gerou um novo conhecimento. Novo conhecimento, novo conhecimento, novo conhecimento. Então nós precisamos de novos conhecimentos, nós precisamos ter pessoas que tenham novos conhecimentos usando a criatividade. Mas você também pode melhorar o seu relacionamento, você pode melhorar a sua condição financeira, você pode melhorar a sua qualidade de vida usando a criatividade. Você pode alterar qualquer coisa simplesmente usando a criatividade, deixando a tua mente criativa produzir. Porque por muitas vezes a gente blinda aquela mente criativa, por quê? Por conta do conhecimento. A gente faz, deixa de fazer alguma coisa, porque não, eu conheço isso, não sei fazer. Eu vou ser taxado como. Eu vou passar vergonha, vou virar meme. E tudo isso é o que ultrapassa realmente os limites. Por muitas vezes, Albert Einstein, ainda assim, antes de ser considerado um gênio, ele foi considerado como um doido, como um louco. Entende? Então, o mundo pertence aos loucos. Então, saia desse armário, vamos dizer assim. E que se eu vou sair do armário, saia também, tá? Mas saia desse armário cognitivo, desse armário dessas ideias e começa a ser criativo. Se solta, deixa a vida fluir. A vida é uma só e a vida vai passar, vai acabar. E quando acabar, o que vai valer a pena são os momentos de criatividade, não os momentos de aprendizado, não os momentos que você de repente aprendeu cognitivamente alguma coisa. O que vale a pena? O que você tem na tua cabeça aí, momentos de felicidade que você viveu, é na onde que alguém estava usando a criatividade, é na onde que alguém estava estava dando o melhor de si que colhendo esse mundo. Então comece a ser mais criativo e utilize menos, diminua ali. É lógico, a gente precisa do nosso cognitivo, nós precisamos do nosso conhecimento do nosso dia a dia, porque senão a gente não vai saber cozinhar, por exemplo. A memória está aqui, eu sei cozinhar, mas diminui um pouquinho de alguma maneira e aumente um pouco mais a sua criatividade. Eu aposto que você vai se sentir muito mais feliz e pleno, tá bom? E tudo isso finalizando aí para a gente fechar esse conceito que a gente começou falando sobre crenças limitantes. O conhecimento nos limita por muitas vezes, porque o conhecimento nos impede de dar o próximo passo, o conhecimento nos impede de ir além. Por quê? O conhecimento, nós acreditamos que aquele é o limite. Logo, não podemos ultrapassar o conhecimento de Albert Einstein. Não podemos ir além, porque Albert Einstein foi o gênio da humanidade. É lógico que a gente pode ir muito mais além do que Albert Einstein já descobriu. Por quê? Porque os recursos tecnológicos e a ciência não era tão avançada como é hoje. Então, divirta-se, curta a vida e curta o processo. Um abraço. E eu desejo que a força esteja com você. Tchau, tchau.